leão, minhoca, cachorro. Sempre que eu falo para as pessoas que eu estive na China, eles me perguntam o que é que eu comi lá. E mais do que nunca, né? Muitas pessoas acham que, de fato, os chineses só comem coisas exóticas. Pois nesse vídeo eu vou te contar tudo que eu comi na China, nesse tempo que eu fiquei lá. E quero te contar também como você pode fazer para se alimentar bem na China, nesse país que de fato é tão exótico para nós ocidentais. E quero que com isso você consiga aprender bastante no seu passeio por lá, tá bom? Quero também responder a grande dúvida das pessoas que é: Andréa, você viu dietoterapia chinesa na China? Será que eu vi? Será que eu não vi? O que eu achei disso tudo? Então, quero te contar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Andréa Maciel, eu sou nutricionista, atuo aqui com a medicina chinesa há mais de 10 anos, né? E justamente tive a minha formação lá na China também e quero te contar um pouquinho aí da minha jornada, né? Eu fui estudar dietoterapia chinesa na China também, já tinha publicado os meus livros, já estava fazendo a faculdade de nutrição e aí eu resolvi fazer o curso lá e ficar um tempinho por lá também, né? Aprendendo e tudo mais. Então, assim, independente de curso e tal, só o fato de estar na China já tem ali um mundo de aprendizado, né? Assim, chegar no aeroporto e passar por uma identificação eletrônica sobre que vai, como é que fala, reconhecimento facial, você já tem que pedir informação e aí não tem todo mundo falando inglês. Então, assim, são grandes desafios, mas que tudo, assim, ocorreu muito bem e eu quero te contar isso aqui, né? Primeira coisa que me chamou a atenção é que, assim, quando eu decidi que eu ia para a China e tal, a maior parte dos meus amigos já tinha ido, né, na China e estudado. Eu tenho muitos amigos na área da medicina chinesa, aliás, um beijo para todos eles que estão assistindo, me acompanhando aqui. Mas assim, eu tenho muitos amigos dentro da nossa área e de fato a maior parte deles já tinha ido para a China e tinha me contado: Andréa, a comida na China é ruim, a comida é muito picante, passei mal na China, a comida é um horror, não dá, é complicado, então se prepara. Então, eu ouvi coisas horrorosas a respeito da alimentação na China, mas eu queria fazer o curso lá, então eu me arrisquei. Eu cheguei em Pequim morrendo de fome, né, porque a gente faz um voo gigante, atravessar o mundo, 2 dias de viagem e tudo mais. Cheguei em Pequim morrendo de fome no aeroporto e tal. E aí, fui pra cidade, peguei o táxi e a primeira coisa que eu falei: bom, e agora? Eu nem sei onde eu tô. Deixei as malas onde eu ia ficar na hospedagem. E aí eu falei: e agora? O que eu vou comer? Como é que eu vou escolher aqui, né, um local e tal? Porque de alguma forma nos parece, a princípio, muito exótico, mas eu falei: e agora? O que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vi foi o McDonald's. Eu estava faminta. Eu falei: eu vou no McDonald's. Claro que eu não vou com frequência em McDonald's, mas uma coisa que a gente faz muito do ser humano mesmo, não é nem só minha, é sempre buscar segurança alimentar, né? Isso é inconsciente até, né? Assim, isso a gente traz dos nossos antepassados, ou seja, a busca por alimentos que a gente já conheça, que a gente já saiba o que a gente sabe que tem alguma segurança e tudo mais. Então, bom, McDonald's em geral é igual no mundo inteiro, então eu vou no McDonald's e depois eu me situo aqui para resolver essa fome. Beleza. Cheguei no McDonald's e olhei o cardápio, aquele menu lá grandão que a gente vê perto do caixa, e aí o que tinha no McDonald's? Congee. O que é congee, André? Congee é um mingau de arroz. Eu falei: uau, no McDonald's tem um mingau de arroz, é isso que eu vou comer, né? O congee, gente, é uma refeição, é um mingau, é uma papa de arroz, como se diz em Portugal, eu tô morando em Portugal. A papa de arroz com alguns vegetais ou elementos de origem animal, como peixe, carne, frango, porco, né? Assim, depende de qual você escolhe, existem vários sabores, né? E normalmente o congee é consumido de manhã, no período da manhã também, e ajuda muito a revigorar o organismo, né? Então, eu falei: puxa vida, tá, eu vou comer congee, né? E foi muito legal, gostei do sabor. Não sei aqui, lógico, se esse congee de fato era assim super com elementos extremamente saudáveis, né, frescos, e acredito que não, né? Mas foi logo uma experiência de imediato, né? O arroz utilizado no congee ali é um arroz menorzinho, um pouquinho mais duro, então é um arroz diferente. Mas enfim, fui muito curiosa
curioso ter a experiência de consumir congee, então, no McDonald's. Então, para você ter ideia que até numa rede de fast food internacional, cujos alimentos são meio que iguais no mundo inteiro, na China já é diferente, né? E, curiosamente, essas redes de fast food, McDonald's, Pizza Hut, aquele lá do frango, KFC, esses assim, americanos, né? Esses lugares são caros na China, tá? São caros, ou seja, comida estrangeira na China é cara. Se você for comer comida italiana na China, se você for comer comida japonesa, teve um dia que eu fui comer comida japonesa, minha tá vontade de comer arroz, já falo isso. Mas esses lugares são caros, então não são as melhores opções mesmo, né? E aí tá. Então, assim, não sei se existem coisas de políticas de impostos e tal, protecionista, mas a comida chinesa, né? Na China, ela é barata, ela é acessível, ela é nutritiva e ela é saudável, tá? Claro que também eu já ouvi muita gente falar, Andréa, mas a comida na China não é oleosa? Parece que a comida chinesa é oleosa. Eu diria pra você que um pouquinho é assim, né? Em geral, os chineses usam muito óleo de gergelim e óleo de soja, e eles importam a soja aqui do Brasil, né? O Brasil é o maior exportador de soja e a China é de fato o maior importador de soja e manda tudo do Brasil para lá, enfim. E eles fazem tudo com a soja. Então, também tem óleo de soja e realmente, de fato, os alimentos têm um pouquinho mais de óleo. Mas, no geral, os alimentos chineses, as refeições chinesas são muito saborosas, muito boas. Eu não passei mal em nenhum momento. Foi realmente uma experiência incrível, tá? Então, se você tá indo pra China e tal, tá com medo, calma! Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Outra questão, que é uma consequência da alimentação barata na China, é com relação aos restaurantes, né? Então, assim, é barato comer nos restaurantes, não é que nem no Brasil, que, tipo, geralmente o restaurante é bem caro e que normalmente a gente não consegue sustentar aí indo no restaurante todos os dias ou todos os finais de semana, almoço e janta e tudo mais. Mas os chineses vão muito nos restaurantes, a comida é acessível, os restaurantes são lotados e a China é segura, é extremamente segura, né? Então, você vai ver que meia-noite, 8 da noite, os chineses jantam cedo, aliás, isso é um ponto muito importante, jantam cedo, 6h30, 6 horas estão jantando. Mas se você ficar na rua até meia-noite, 1 hora, é seguro, tá todo mundo na rua, é animado, né? Assim, eu lembro que tava tão cheio, parecia um carnaval, né? Mas nem era um dia comum, mas tava lotado. Você atravessava assim a avenida, abre o farol, tá atravessando ali assim aquele mundo de gente andando. Você fala, uau, quanta gente. Mas é uma experiência diferente, mas é muito legal. Então, assim, os chineses comem bastante em restaurante. Para ir para o trabalho, eles levam marmitas de casa. Muitas pessoas gostam assim. E também tem muitas barraquinhas, onde as pessoas estão preparando ali aquela marmita, 7 horas da manhã e tal, como falar no Rio de Janeiro, uma quentinha. E aí as pessoas passam ali, compram rapidinho aquela quentinha, aquela marmita para levar para o trabalho. Então isso é bem comum mesmo e é bem útil, porque normalmente o que eles preparam ali é fresco, eu não comi, mas assim, é fresco, tem alimentos que estão, né, são preparações ali, comida de verdade, então é bem legal, né, é bem melhor do que levando qualquer coisa que seja industrializada, ultraprocessada, então isso é muito, muito interessante mesmo, tá? A comida nos restaurantes, ela é farta, né? Você vai chegar no restaurante, primeira coisa que os chineses vão fazer é de trazer um copo de água quente, né? E eu já falei aqui, né? Os chineses, eles utilizam tudo quentinho porque eles sabem que o nosso corpo internamente, ali, a gente tá ali até 36 graus. Então, assim, o nosso corpo precisa de alimentos que sejam quentinhos, ok? E o consumo de água quente realmente ajuda na digestão, provoca uma sensação de bem-estar, de acolhimento. Então, trazer essa xícara, esse copo de água quentinha não é só um hábito, mas também é um gesto de acolhimento para as pessoas, para o hóspede, para o cliente, né? Aliás, né? Então, é bem interessante. Então, você vai ver muito mais alimentos que passaram por cozimento, por uma preparação, do que alimentos crus, frescos, assim, sei lá, salada. Não vamos servir salada na China, isso é raro, depende muito do que você for, mas assim, em geral não tem. Não existe só um prato principal, então existem vários. Então você vai comer numa mesa
num restaurante chinês, aquela mesa redonda tem vários pratinhos ali, as pessoas comem junto, gostam dessa coisa da comensalidade, isso é bem legal, bem interessante. Normalmente, uma pessoa só que paga a conta, né? Não tem tanta essa coisa de dividir e tal. Isso é bem curioso e diferente para nós também, né? As comidas são muito baseadas em vegetais, né? Claro que, eu até escrevi isso na nova edição do meu livro, eu vi muito mais o consumo de carnes hoje em dia na China do que no passado. E por que isso? Por várias razões, mas principalmente porque no passado a China era muito pobre, né? E aí, de fato, comer carne era muito caro para os chineses e as carnes eram alimentos mais reservados às celebrações, Ano Novo Chinês, algum aniversário ou casamento, né? Momentos realmente de festa, né? Então, a base da alimentação dos chineses eram os vegetais. E aí tem algumas particularidades, né? Não só de pratos, mas assim, alguns itens, né? Então, por exemplo, o arroz é muito mais comum mais para o sul da China do que as massas. Então, na China, em Pequim, na região do Pequim para o norte, você vai encontrar todo tipo de massa. E você vai encontrar, por exemplo, como um lamen, assim, um macarrão ensopado, né? Vai encontrar bastante bolinhos, né? Ai, eu adorava aqueles bolinhos. Assim, não é só o dumpling, que é o dim sum, que tem receita aqui, que eu gravei com a Ceci há muito tempo atrás e tal, tem aqui a receita no canal. Mas não é só o dumpling. Eles têm, assim, vários tipos de bolinhos e recheados, assim, com, tipo, algum tipo de espinafre, ou que é a couve chinesa, ela é um pouquinho diferente. E tem como recheio tofu, né? Muitas coisas são recheadas com tofu. E é legal porque o tofu é extremamente saudável e nutritivo. Diferente de você consumir um queijo de vaca, por exemplo, que ali tem muita gordura saturada, dependendo da qualidade do queijo, mas o tofu ele é muito mais nutritivo e saudável, isso também é diferente. A massa chinesa é diferente, então grande parte da massa chinesa é feita com água, não vai leite. Então, um outro tipo de massa, entende? Então, tem um outro sabor, um outro aspecto, uma outra estrutura, mas não deixa de ser massa, né? E é bem interessante mesmo. Então, eu comia na universidade, na hora do almoço, né? Também ali, e realmente, assim, a comida era bem mais barata, acessível, e eu ficava assim, que era como um buffet, né? Assim, você ia pedindo, tinha várias barraquinhas, várias estantes, na verdade, não é barraquinha, várias estantes, assim. E eu ficava lá, assim, babando em tudo que tinha pra comer, era muito legal, muito gostoso. Uma particularidade minha é que, quando eu viajo, normalmente eu peço pratos vegetarianos, tá? Já faz algum tempo que eu não sou mais vegetariana, porque eu voltei a comer peixe. Por conta de segurança alimentar, eu também dou mais preferência para manter minha alimentação vegetariana quando é nesse caso. Então, assim, ainda falando sobre os restaurantes e a comida na China, claro que você vai encontrar muito apimentadas, mas mais do que isso, os pratos chineses, eles são muito elaborados, então eles envolvem muitos ingredientes, muitas especiarias, principalmente porque existe um princípio que é da medicina chinesa e que adentra-se aí a gastronomia chinesa, que os alimentos naturais, eles são naturalmente frios, né? Então, se a gente vai pegar aí, por exemplo, brócolis, né? Assim, verduras, frutas, legumes, são alimentos basicamente frios, muito ricos em água, por exemplo, né? Então, estes alimentos, eles precisam estar sempre aquecidos, quentinho, e também para que eles possam ser bem aproveitados pelo nosso organismo. Claro que cozer os alimentos ou deixar ali, quando ele passa por uma preparação, ele fica muito mais digesto, né? Ele fica muito melhor para a nossa saúde. Então, esse é um princípio, ou seja, que os alimentos sejam sempre quentinhos e que não consumamos nada cru. Mas para além disso, né, adiciona-se as especiarias para justamente aquecer o nosso organismo e potencializar a digestão. Então você vai ver essa influência muito forte na gastronomia chinesa. A gastronomia chinesa, assim, é fantástica, extremamente rica. Existem mais de 500 especiarias na China, então, assim, é muito, muito variado, muito diferente, muito gostoso, sim, tá? Claro, se você gosta de comer porco, se você gosta de comer carne e tudo mais, né? E carne em geral, por exemplo, churrascarias são caras na China, né? E tá super na moda, porque agora os chineses têm muito mais dinheiro e potencial para comprar, né? Eles viraram, assim, também grandes consumidores. Então, nesse momento,
as pessoas têm uma vida bem melhor na China do que tinham aí no passado. Esse bem melhor, quer dizer, aumentou o poder aquisitivo dos chineses, né? Não significa que comer carne é melhor para o nosso organismo, pelo contrário, a gente sabe que carne tem gordura saturada e que as pesquisas mostram que de fato não é o melhor alimento para a nossa saúde. Mas enfim, esse é só um ponto e realmente me surpreendeu a quantidade de carne que as pessoas comem, porque eu até achei assim bastante, mas em geral sempre com muitos vegetais, assim, muito rico e variado, né? Então não é só um foco em arroz ou massa, mas sempre tudo aquilo envolvido com vegetais e especiarias, o que são ótimos para a nossa saúde, né? Pegando o gancho aqui de falando de saúde, as pessoas também me perguntaram: André, você viu dietoterapia chinesa na China, na prática? O que acontece? Todo esse conhecimento que eu tô até te contando aqui a respeito de água quente, alimentos quentinhos, alimentos com pimenta e tal, esses conhecimentos já são difundidos na cultura chinesa. Então, boa parte do conhecimento prático da dietoterapia chinesa é comum para os chineses. Assim, se eu explicar para eles os princípios da medicina chinesa, eles vão, da dietoterapia chinesa, aliás, que é a parte da alimentação, eles vão falar: André, mas isso é óbvio, isso eu já sei. Né? Então isso está imerso dentro da cultura oriental, assim, e é bem legal. Então você pega como chama, um cardápio, né, ali no menu, você vai ver alimentos, refeições com alimentos que são extremamente nutritivos, como raiz de lótus, ginseng, chá de rosas, por exemplo, super comum em vários restaurantes, né? Então, assim, esses alimentos que muitas vezes a gente vai lá na Liberdade, em São Paulo, comprar e tal, em mercearias orientais, lá de fato você vai encontrar muito comum dentro da gastronomia mesmo, né? A nova onda da alimentação chinesa envolve ingredientes artificiais que são inspirados nas especiarias, né? Mas ingredientes que já são aí artificiais. Então aí você vai ver, por exemplo, vidros, até como o gochujang, que eu já falei aqui em vídeo passado, né? Ou seja, uma pasta de pimenta já mais elaborada, com presença de vinagre, alguns ingredientes até da indústria, por exemplo. Então tem que tomar cuidado, porque esses condimentos asiáticos, eles têm ganhado espaço no mercado, têm ganhado espaço nos restaurantes, né? Os restaurantes muitas vezes dão preferência também para estes alimentos, porque eles realçam o sabor. Realçar o sabor do alimento expande a experiência gastronômica e, claro, faz bastante sucesso entre as pessoas, principalmente os jovens. E aí essa combinação de sweet and spicy, né, doce e picante, tem ganhado muito espaço também. Eu já tinha visto na China, mas agora tá assim uma avalanche mesmo disso no Ocidente, né? É bem curioso, tem as suas particularidades, e quem tem o seu estômago mais sensível, mais vulnerável, pode se sentir mal comendo esses alimentos. Então é importante averiguar. Você vai chegar no restaurante, pode ser que você encontre um menu todo em chinês e você tem que pedir um outro menu para ele te mostrar com as imagens da refeição que você vai comer, mas tem restaurante que não tem nada disso e você vai comer ali, boa sorte, né, na sua escolha. Às vezes você tem ideia, às vezes não, tá? Então são opções. A minha sugestão para você é que, se você tem alguma, vulnerabilidade, ou é mais sensível a nível alimentar, coma comida vegetariana, que é muito mais, não só saudável, mas também é ali um pouco mais segura. Uma coisa que é bem curiosa é: André, de fato, come gafanhoto, come minhoca, come isso, come aquilo. É assim, em Pequim tem uma rua muito famosa que é o Wanfujing, e que é justamente lá onde você vai encontrar os espetinhos de gafanhoto, enfim, de todos esses bichinhos aí e tal, que eles fritam na hora e vendem, né? De fato, alguns chineses gostam, mas também muita coisa disso, gente, é produzida para o turismo, tá? Nas grandes cidades, Pequim, Xangai, você vai encontrar coisas assim muito para o turista, entende? Para impactar o turista, né? E até onde eu sei, estes alimentos que são mais de origem animal e que são um pouco mais exóticos, eles são um pouco mais consumidos bem no interior da China, né? E esse consumo tem se reduzido também, tá? Então, assim, não é tão verdade essa história, ela é em partes, tá, gente? Então não é só isso que você vai encontrar muita coisa legal, né? Nos mercados municipais, por exemplo, você vai encontrar uma diversidade de alimentos
vai encontrar também muitos alimentos exóticos, diferentes, alimentos muito frescos. Os chineses, assim, são obcecados por alimentos frescos, seja de origem vegetal, seja de origem animal, eles querem tudo fresco. Por quê? Porque os alimentos frescos são ricos em qi, dão energia, né? Aumentam, tem mais sabor, né? Aumentam o sabor do alimento, mas também dão mais energia para o corpo e são muito mais nutritivos e saudáveis, tá? Então isso é bem comum. O que é comum também na China é sopa, né? Algas, então tipos de algas. Também vai encontrar alga na sopa ou coisas com algas também, é bem comum. Eu acho que se você nunca experimentou, vale a pena experimentar, é legal, interessante, tá? Então bem bacana também. Vai encontrar muita sopa de inhame, que é ótima para vaso pâncreas, excelente. Já coloquei receita também no meu site, no terapianamesa.com.br, tem lá, é ótimo para saúde, tá? Vai encontrar bastante pato, né, gente? Pato de Pequim é o prato mais famoso da cidade, então tem restaurantes muito específicos, especializados nisso. Eu comi pato também, um lugar maravilhoso, chiquérrimo, e pato tem gosto de frango. Já comi depois pato em outros locais, como Portugal, e é horrível, não gostei. Mas na China é sensacional se você for num restaurante muito bom, tá? Tenta buscar aí nos restaurantes no TripAdvisor, por exemplo, esses sites que são mais confiáveis, porque tem boas recomendações e sempre muito, muito bom, tá? Eu fiz amizade com uma chinesa que me levou para passear na cidade toda, muitos dias, e eu tive a oportunidade de comer em vários restaurantes e foi muito legal também. Eu também comi na casa da avó da minha amiga, que era chinesa, e curiosamente eu tomei uma sopa lá que estava muito boa também. Eu acho que a sopa era de vagem, alguma coisa assim, ou edamame, né, alguma coisinha assim mais verdinha que estava gostoso, ou era o feijão verde, não me lembro assim exatamente, eu não soube identificar. Mas eu lembro curiosamente que a avó dela tinha um aquário pequeno no jardim e o aquário tinha umas tartaruguinhas pequenas, sabe? Que ficavam ali dentro do aquário. Eu imagino que aquelas tartarugas são comestíveis, ou seja, que eles reservam para comer. E isso pode ser comum também, tá? É uma outra questão que é diferente para nós. Em relação a doces, né? Muitas pessoas querem saber de doces. Gente, a China é o pior lugar para vocês comerem doces, né? Eles são meio que avessos aos doces. Os doces. Existe doce? Existe, mas eles são horríveis. Eu tomei sorvete, tava super calor em julho. E assim, o sorvete não tinha gosto de nada. Nada, vezes nada. Aquilo e água, melhor tomar água. Então não serve de jeito nenhum, tá? Não dá. Mas o que eu tenho para falar é isso. Por fim, supermercados, né? Se você for ficar, por exemplo, em alojamentos particulares, de repente você quer cozinhar e tal, é possível. O que dá para comprar, André? É legal. Os supermercados são muito bons, né? Esses alguns alimentos são muito caros na China, né? Que nem assim, como chama? Mel, café, sabe? Esses alimentos que não são comuns na China, são meio que importados, são muito caros, né? Mas os produtos chineses são super acessíveis e tal. Na parte de hortifruti, por exemplo, os vendedores ficam, tipo, gritando, assim, barganhando, sabe? Querendo a atenção do cliente. Então isso é bem comum nos supermercados também, uma parte lá de hortifrutis. E também outra parte que tem os laticínios. Os laticínios que tem lá são de origem vegetal, na sua maioria. Não tem tanta coisa de origem animal, porque a pecuária na China ela é bem fraca, né? A China não tem um solo que é apropriado para vacas e animais e tal, então é menos. Claro que hoje em dia com a tecnologia e tal, essas coisas estão mudando um pouco, mas ainda assim nada se compara com outros países que têm aí sua própria pecuária, como o Brasil, por exemplo, tem, né, o agronegócio, assim, tudo isso é gigante, né? Na China não é assim. E por fim, então, se você vai para a China, aproveita a sua experiência, né? Tenta pesquisar os locais onde você quer experimentar a comida, vai para comida chinesa, esquece comida estrangeira, esteja sempre bem hidratado, que é muito importante, tá? Experimente as sopas locais também, que são muito legais, tem até sopa de cobra, é bem curioso, sopa de serpente, mas em geral são alimentos muito nutritivos. Uma coisa que eu gostei muito, que eu trouxe de lá, mas também depois eu vi que dava para comprar no Brasil, é o nunca sei esse nome, é o lao ma, né? Esse aqui é um óleo apimentado, aqui dentro tem pimenta Sichuan, olha, tá vendo? Tem a pimentinha, tem até uns amendoins aqui soltos também. Isso aqui, gente, eu amei, é delicioso.
Então eles faziam uns bolinhos e até deixavam esses molhos assim em cima da mesa. Então você, ao invés de você colocar shoyu, por exemplo, no bolinho, você vai colocar esse molho aqui de pimenta na preparação. Gente, isso aqui fica delicioso. Eu coloco também na sopa, maravilhoso. Você pode comprar em mercearias orientais, São Paulo, Rio de Janeiro, é bem comum. Eu amei, isso é um dos legados da China que eu trouxe. E outro legado, de fato, é o consumo maior de chá. Hoje em dia eu tomo 1 litro de chá por dia. Comprei as garrafinhas, tal, térmicas, e que são, assim, na China todo canto você vai encontrar água quente para encher sua garrafinha e já fica preparada ali com as ervas. E tomando, né, chá ao longo do dia, você melhora a sua sede, você fica bem hidratado, você melhora a transpiração também, então você ajuda o seu organismo a funcionar melhor, né? Então o consumo de chá ou água quentinha é sempre muito positivo e é um dos legados orientais para a nossa saúde, tá bom? É isso. Quer conhecer meu trabalho dentro da dietoterapia chinesa? Agenda seu horário comigo, primeira avaliação, 15 minutos, é gratuita, eu te explico tudo como é que funciona o meu trabalho, você vai tirar as dúvidas, vamos conversar, querer entender a sua necessidade e eu tô aqui para te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!